Pastor Fausto, doutor Gésio, é sempre uma alegria, um privilégio poder falar às igrejas e falar especialmente à Igreja Liberdade, em que nós pudemos colaborar aí por um tempo bem longo antes de irmos para a Vitória, pastorearmos lá, depois poder cooperar com a igreja em diversas áreas, especialmente na área de educação. Tínhamos aí a antiga classe de debates, em que tínhamos cerca de 50, 60, 70 alunos, e era uma classe bem estimulante que, em parte, pastor Fausto, ela serviu como uma espécie de um modelo para o Plano Diretor de Educação Religiosa, que foi aprovado pela Convenção Batista Brasileira, a partir de diversas experiências, experiência que tivemos na Igreja Batista em Perdizes, com o Escolão, essa experiência que tivemos aí da classe de debates e outras experiências que surgiram no Brasil com outros ministros e outros pastores também. Então, para nós foi uma alegria ter passado. E nossos filhos cresceram aí, puderam participar, né, em diversas fases e etapas. Então, para nós é uma alegria poder voltar, pelo menos digitalmente, né, a falar com os irmãos. O Dia da Educação Teológica é um dia que muitas vezes tem sido esquecido no meio batista, mas eu fico feliz quando uma igreja me chama para poder falar um pouco sobre a vocação, falar um pouco sobre a importância do envolvimento do cristão no ministério da palavra enfim, no servir na igreja local. E esse é o objetivo nosso hoje aqui. Eu vou começar com uma história bem interessante, antes de lermos o nosso texto, porque aí você vai entender esse texto. Quando nós voltamos de Vitória, que estávamos lá um tempo no pastorado da Igreja Batista da Praia do Canto, na área de educação, o Rogério, meu filho mais velho, conhecido por muita gente aí na igreja, ele falou: pai, eu quero fazer um curso de piloto, acho que eu vou ser piloto. O exame vocacional dele deu, inclusive, essa possibilidade. E ele, então, começou a fazer o seu curso de piloto, aqui em São Paulo, no Aeroclube de São Paulo, e tínhamos aqui, no Aeroclube de São Paulo, o comandante da Torre de Controle, Tenente Haroldo Rosendo Rico, pastor também, na Zona Leste, professor na época na faculdade, formado pela Faculdade Teológica, se encantou muito com o Rogério, e ele prometeu nos levar um dia na Torre de Controle de Congonhas. E aí deu certo, fomos à Torre de Controle de Congonhas, o Rogério foi ver como que funciona todo o atendimento na aproximação e no despacho de voos, num dos maiores aeroportos do Brasil. Se no passado, bom, hoje com a quarentena não sei, mas o aeroporto de Congonhas era o mais movimentado do Brasil, embora suas pistas não sejam tão grandes, mas era o mais movimentado do Brasil, até mais do que Guarulhos, não sei hoje como é que está, mas aí nós fomos. Subimos até lá em cima, na Torre Antiga, hoje é Torre Nova, e no dia anterior houve um acidente aéreo aqui na região. Um avião da TAM teve uma bomba internamente, naquela época a segurança de voo, a segurança para ingressar nos aviões não eram tão assim fortes, e aí o que aconteceu é que houve uma explosão, estourou a carenagem do avião, né, a lataria do avião, e expulsou um passageiro que caiu lá embaixo, a 10 mil metros de altitude, e morreu. E aí, no dia anterior, tinha acontecido isso, a nossa visita. E encontramos lá, no comando da torre de controle, o tenente da aeronáutica que tinha atendido essa ocorrência no dia anterior. Foi muito interessante, porque perguntamos tudo para ele. Como foi quando ele recebeu o aviso, como foi preparar o aeroporto, afastar as aeronaves para Campinas, Viracopos, para Guarulhos, para São José dos Campos, aeroportos, os aeródromos mais próximos, né? E ele explicou tudo para nós, como ele preparou a chegada do avião, como foi o contato com o piloto, e como o piloto teve com aquela instabilidade na aeronave, ter que trazer de volta a aeronave e aterrissar com segurança. A única pessoa que realmente não sobreviveu foi aquele passageiro que foi projetado para fora da aeronave. E então pousou com segurança e depois houve um inquérito, não temos notícia desse assunto, mas foi interessante. E ver todo aquele trajeto, aquele preparo do piloto em trazer a aeronave, do preparo de solo em trazer a aeronave.
Daí o Rogério me explicou, eu falei, filho, como é que vocês, aquela época ele já estava tendo aulas práticas de pilotagem, e eu disse para ele, como é que o seu instrutor prepara você? Ele falou, pai, a coisa é a seguinte, muitas vezes ele pede para eu, pilotando o avião, diminuir o máximo, todo aqui no manete, a velocidade do avião a ponto do avião perder a sustentação e começa a cair. E o objetivo do meu instrutor é que me ensine a tirar um avião de uma queda livre, por isso ele tem que me colocar numa queda livre. E ali tem um protocolo que eu sigo, uma rotina que eu sigo para tirar o avião. E às vezes ele faz eu subir bastante alto, bastante alto, bastante alto. Quando o avião perde, então, a sustentação, ele começa a cair, cair. E ele me ensina a não deixar o avião entrar ao redor de si e não entrar em stall. Stall é uma situação em que o avião perde a sustentação e ele perde a estabilidade. E aí, então, eu retomo o avião, então tem as rotinas, né, as manobras exatas, eu tenho que me concentrar naquilo. Bom, por que eu trago essa ilustração para vocês? Essa história, essas histórias reais, né, de aviação, eu gosto muito de aviação, já estudei muito aviação, pelo menos do ponto de vista de aeronavegação, aerocomunicação, frequências e tudo, e quando é possível ter uma folguinha, eu fico ouvindo as aproximações das aeronaves, é muito interessante. Então, acontece o seguinte, o que eu quero mostrar com isso? Se nós tivéssemos, por exemplo, a supressão de todo o texto bíblico, tá? A gente tem a Bíblia aqui no celular e houvesse um hacker que eliminaria todas as Bíblias que temos digitais, ou viesse um governo totalmente ateu, né? E exigisse que fossem queimados todos os textos bíblicos, traduções bíblicas, tudo, não sobrasse nada, absolutamente nada. É uma situação, claro, fictícia, mas suponhamos que. E aí, o que nós teríamos de ter na nossa mente que nos levaria a trabalhar, viver o Evangelho, a anunciar o Evangelho, a encontrar as razões essenciais da vida no Evangelho, de que nós pudéssemos lembrar quais seriam aquelas partes da Bíblia mais essenciais que nos dariam os princípios essenciais de vida numa hora dessa de emergência. Percebe? Que eu teria na minha mente. Aquele piloto do avião da TAM, ele não podia consultar o manual. Eu vou consultar aqui. Estourou a carenagem do avião. Manual 5, página 55. Ixi, eu deixei esse manual lá embaixo. Não tem, é na hora, ele tem que ser treinado para na aula conhecer os princípios básicos, essenciais e usar aqueles princípios. Que texto bíblico eu teria de ter na minha mente para que, ao tomar decisões, e decisão a gente sempre toma, mesmo que eu não tome nenhuma decisão, eu tomei a decisão de não decidir nada. Porque uma não decisão é uma decisão. Então, imagine, eu vou tomar uma decisão, ou uma não decisão, seja qual for, quais referenciais eu utilizaria? Quais pontos de partida eu utilizaria? Eu não vou ter tempo, e nem tenho nas mãos, suponhamos, nessa ficção, né, que eu estou explicando para vocês, de ter nenhum texto na mão para poder consultar. Tiraram tudo de mim. Talvez você diria para mim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu diria, excelente, esse texto, principalmente para o não crente, porque ele mostra o caminho para a pessoa reencontrar a sua vida perdida por meio de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós, né? Mas e para nós crentes que já seguimos esse caminho, nós que já trabalhamos em busca de uma resposta para a vida e nos arrependemos e aceitamos a Jesus. Esse texto nos serviu para o ingresso nessa vida, é o ponto de partida. Qual o texto que eu poderia? Bom, claro, temos diversos textos na Bíblia. E eu fui trabalhando, mesmo quando eu ainda era membro da Liberdade, ajudava aí no ministério, dava apoio. Tem um texto que foi sempre me trazendo à mente a essência da palavra de Deus, os princípios essenciais da palavra de Deus. Então, eu trago para você hoje, de presente, esse texto. Você poderá ter outros textos que poderá agregar a esse texto, sem dúvida nenhuma. Mas o texto que eu trago para você é Romanos 12,
E o capítulo inteiro, mas eu vou trabalhar, por causa do nosso tempo, por conta do tempo, apenas até o versículo 8, e você verá que esse texto trará para você o mapa total da minha vida, da sua vida, como cristão neste mundo. Seja você um profissional liberal, seja você alguém da área de saúde, um engenheiro, um empresário, seja um executivo, seja uma dona de casa, um pedreiro, seja, enfim, um jovem que está estudando, enfim, para toda a vida. É muito importante esse texto. Esse texto começa dizendo assim, eu vou ler primeiro, depois nós vamos aplicar esse texto nesse momento e, ao final, depois mostrar para vocês o desafio que Deus nos dá na vocação. Rogo, pois, irmãos, Romanos 12, 1 agora, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o vosso corpo ou o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. E não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mais do que convém pensar, mas que pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. E o versículo 4 diz, porque assim como num corpo, nós temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia, faça isso com muita alegria. Esse texto é interessante, ao final, eu acredito que você pode até testar, se eu conseguir te mostrar isso. Ele mostra todos os aspectos da minha vida depois de ser salvo por Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o texto vai, no versículo 1, mostrar a nossa dedicação a Deus. O texto diz, rogo, irmãos, pelas misericórdias de Deus, não pelos meus méritos pessoais. As misericórdias do Senhor, diz Lamentações, elas são a causa de nós não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Eis aí o ponto essencial que nos motiva. Meus méritos, minha capacidade, meus títulos, meus graus, eles são meramente, digamos, ilustrativos. Eu diria até para você, cosméticos. O importante são as misericórdias de Deus para a minha vida. A partir daí, Paulo vem mostrar para nós, é a partir das misericórdias de Deus, é a partir do mérito dele, não do seu, não do meu. Paulo dá-nos um desafio muito grande. Eu estou desafiando vocês que apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo. É interessante porque no texto original, esse texto foi escrito em grego, koiné, o texto original diz um sacrifício vivente. A ideia que pode dar no verbo aqui, apresentado no texto original, é um sacrifício. O sacrifício é morte. Os animais eram colocados no altar e eles morriam, mas Paulo está dizendo um sacrifício que continue a viver. É muito interessante isso. Paulo diz, Gálatas 2:20, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé. A ideia que o Paulo está nos dando aqui é que a nossa vida já não é mais nossa. E isso me remete, eu vou fazer uma série de conexões de textos, mostrando para você como é legal você estudar a Bíblia conectando os versículos. A Bíblia é um livro só, porque ela é inspirada por Deus. E aí, então, você estudando a Bíblia por meio dessas conexões de versículos, que nós chamamos tecnicamente de cross-reference, ou referências cruzadas, no português, você vai aprender muito, muito. Isso eu ensinava na classe de debates para os alunos aí na Liberdade. Então, se eu fizer uma referência cruzada com a criação, quando Deus criou tudo,
E a criação, para nós, no campo da teologia, é ponto matricial de referência. Quando Jesus discutia o divórcio, ele dizia o seguinte: não era assim no princípio. Então, ele nos remete para a origem de tudo, onde os princípios essenciais, matriciais, vão estar caminhando para demonstrar para nós como deve ser a nossa vida. Eu não sou um ser livre, uma liberdade ampla, total e restrita, eu sou um ser limitado, sou um ser finito. Deus é infinito. Deus tem toda a liberdade. Ele criou o mundo. Ao criar o mundo, ele estabeleceu um plano da criação. Esse plano foi quebrado com Adão e Eva se rebelando contra Deus. Gênesis capítulo 3. E ali vem, então, toda a separação do ser humano com Deus. A salvação nos traz de volta para esse plano. É muito interessante esse fato. A salvação é um meio. Muita gente pensa na salvação como um fim. Ela é um meio, é um conserto do que nós fizemos de errado. Deus poderia ter nos destruído, mas não. O amor dele por aquele que foi criado, pela raça humana, foi tão grande que ele enviou seu filho para morrer por nós e nos recuperar. Ao nos recuperar, traz-nos de volta para o plano original. Deus e o seu plano original é que são o centro de tudo. Então, nesse sentido, o que o texto está nos desafiando é que eu devo reconhecer que todos os planos que eu tenho, todas as metas que eu tenho, e na administração existe um princípio antigo, mas ainda hoje muito usado, APO, Administração por Objetivos. Sejam quais forem os meus objetivos para a minha vida, para o meu projeto da vida. Os principais, a essência de tudo, deverá ser conectada com Deus. O que Deus tem para a minha vida? Qual é o plano dele para a minha vida? A minha vida é uma vida singular. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você é que Deus me conhece pelo meu nome, conhece você pelo seu nome. Isso significa dizer que ele, ao me criar, ele estabeleceu para a raça humana as especificações essenciais de funcionamento, como nós temos em qualquer objeto. Só que o ser humano tem as especificações nobres de Deus. Então, essas especificações de Deus estão aqui, na palavra dele. E aí, quando a Bíblia fala de nós entregarmos o nosso corpo em sacrifício vivo, significa nós voltarmos a Deus para o plano da criação e seguirmos esse plano para o qual todos nós fomos criados. Percebe? É interessante notar que Paulo usa aqui a palavra corpo. A palavra corpo, ela é fundamental para nós. Quando você estuda, por exemplo, a medicina ou a neurociência, você vai perceber que no nosso corpo está a nossa percepção de historicidade. É por meio dos nossos sentidos, dos diversos sentidos. Hoje, quando nós estudamos neurociência, você estuda que existem mais do que os sentidos normais, né? Por exemplo, o tato tem o sentido da pressão, o sentido da forma, sejam quais forem os sentidos. Isso está no nosso corpo. Os neurotransmissores que estão funcionando em nosso cérebro, uma dopamina que nos faz nos animar para algo, uma ocitocina que nos traz alegria, uma serotonina que nos leva a uma estabilidade emocional também, os hormônios diversos que temos que interferem no meu comportamento. O texto está querendo dizer que tudo isso é corpo e deve ser entregue a Deus. As motivações que eu tenho, elas devem ser colocadas dentro do plano de Deus. Em resumo, poderíamos dizer nesse primeiro princípio, a minha vida está depositada no altar de Deus, eu dependo de Deus, eu quero saber qual é a vontade dele para as minhas decisões e minha vida. E o texto mostra que esse primeiro princípio é o nosso culto racional, no grego, um culto escolhido, um culto que foi opção. Eu optei em adorar o meu Deus pelas minhas decisões diárias. O meu culto com o povo de Deus, a família de Deus a que pertenço, a minha igreja, será cada dia mais efetivo se o crente a cada dia vier a ter uma vida no altar de Deus. Vejam que princípio importante, fundamental para toda a vida. A sobriedade, ponto de partida, fonte de vida, fonte dos princípios para as decisões. Tudo isso está nesse primeiro princípio. O segundo princípio, ele é fundamental para a minha vida. O texto começa dizendo
Não se conformem com este mundo. A palavra conformar no grego, em português, é difícil, às vezes, traduzir do grego para o português, do hebraico, do aramaico para o português, porque as palavras nem sempre existem na mesma semântica, ou às vezes um verbo não tem correspondência. Então, numa tradução bíblica como esta, que nós usamos, o tradutor faz o máximo possível para poder transpor o significado do texto. O verbo aqui, se conformar, é um verbo grego que indica entalhar uma estátua de acordo com um modelo. Você tem um modelo e você copia. O que o texto está querendo dizer na prática aqui é uma linguagem comparativa, portanto metafórica. Não modelem a vida de vocês como o mundo modela. A palavra grega para mundo, ela indica esta época, esta era, esta cultura presente. Não modelem a vida como a cultura presente modela. Você tem algo importante. Você tem o plano da criação, que é original. Modele a sua vida de acordo com o original, não com o que foi criado depois disso. A não ser que o que foi criado seja compatível com o original. Então, a cultura digamos, ela é de origem humana. Um autor chamado Niebuhr, ele disse que a cultura é um ambiente artificial colocado sobre o natural. É um ambiente secundário colocado sobre o primário. E é assim a cultura humana. O ambiente primário, natural, é o divino. O que eu diria é que os princípios essenciais da palavra de Deus são os princípios primários, primeiros. O restante é cultura. A cultura pode coincidir com a palavra de Deus, é possível. Boa parte da cultura mas nem sempre toda a cultura é compatível com a palavra de Deus. Nesse sentido, o que pesa muito é o que é compatível com a palavra de Deus. Então, nesse ponto, você tem de conhecer a Bíblia. Não é como você querer ser cristão, viver o cristianismo, se não conhecer a palavra de Deus, onde tem os princípios essenciais da vida. Não há como existir um advogado se ele não conhece as leis. Não há como existir um engenheiro se não conhece matemática. Não há como existir um pregador que não conheça a Bíblia. Pregador cristão, teólogo cristão. Então, a palavra de Deus ela é essencial porque ela traz os princípios fundamentais para as minhas escolhas. Ao tomar as decisões, eu tenho na palavra de Deus os princípios sempre atualizados que me mostram a essência da decisão. Situações daquela época eram diferentes da nossa. Hoje existe transplante de órgãos, dilemas ambientais diversos, dilemas da tecnologia, o que a gente diz no campo da ética, as new addictions, isto é, os novos vícios, né? E não existiam naquela época. E o que eu faço? Os princípios bíblicos nos dão a resposta. Princípios eternos de Deus, a essência da palavra de Deus. Então, o texto está querendo dizer, não modele a sua vida como se você tem normalmente na sua cultura. E o texto diz transformai-vos, isto é, mudar radicalmente. A palavra transformar aqui, no texto original, vai dar o verbo metamorfose no português. Se alguém conhece como ocorre uma mudança de um bicho da seda para uma borboletazinha, né, que voa, aí a gente diz para a criança, é uma brabuletinha que avua, né? Se lembra quando a gente fala assim para a criança? Pois é, um bicho que se rasteja e aí ele sai como uma borboleta que voa, totalmente diferente, radicalmente diferente. Uma vez eu estive numa exposição da CESP, antiga CESP em São Paulo, em que eles mostraram todo o processo da metamorfose. O cristão é aquele que tem uma vida completamente metamorfoseada, se podemos assim usar esse verbo. Paulo está querendo dizer, olha, em geral o mundo faz assim, em geral as pessoas reagem, bateu, levou. Na área empresarial, na área financeira, é assim que se resolve. Tá, mas qual é o princípio bíblico que está atrás? Então, ser executivo, por exemplo, e ser cristão, ser empresário e ser cristão dá trabalho, porque você vai analisar a palavra de Deus. Do ponto de vista cristão, é assim ou não é? Você ser um pedreiro, você ser um empreiteiro, você ser um eletricista, você ser uma dona de casa, um estudante, você vai procurar nas escrituras, é normal, sim, mas a palavra de Deus diz o quê? É o que a gente fala cristianismo, ser cristão é isso. Então o texto diz,
metamorfoseai-vos pela renovação da mente, pela reforma da estrutura mental. É interessante quando você estuda psiquiatria hoje, e neurociência, que é a área que eu tenho trabalhado e estudado, você vê que nós não podemos apagar o que está na memória. Não existe o delete, botãozinho, né, para apagar. Como a gente apaga uma mensagem no WhatsApp. Você não tem como apagar o que foi registrado. No tempo não dá, a gente poderia discutir sobre a memória de curta duração, memória de longa duração, memória funcional, memória operacional, a gente estuda tudo isso quando estuda neurociência. Não vai dar tempo. Mas eu vou dizer o seguinte, eu não posso apagar o que está aqui, mas eu posso inserir uma nova verdade para que ela, então, venha tomar mais prioridade e venha a me dar referenciais e não aquela verdade ou aquela informação que está na minha mente. O que o texto está dizendo, que hoje a neurociência mostra, mas a Bíblia já é eterna, gente. Lá Deus já está. Ele fez esse maquinário aqui, já conhecia coisas que estamos descobrindo hoje. Renovação da mente é inserção de verdades fundamentais veiculadas por uma profunda aceitação, uma profunda emoção de reconhecimento daquela verdade como de Deus para a minha vida, que vai trazer razão e sentido para a minha vida, não só salvação, mas razão para o meu dia a dia. Pegar um princípio bíblico, ler, estudar, meditar. Como eu aplico isso na vida? Não uma leitura rápida da Bíblia, mas a pegar aquele versículo, aquele princípio, aquela essência e internalizar a minha vida. E o texto diz que só assim é possível você experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui está o segredo. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Renovar a mente, com a palavra de Deus. Aí Deus vai revelar a palavra dele para você. Aí você vai entender, praticar e aplicar. Esse é o grande segundo princípio. O terceiro princípio é interessante. O primeiro é o meu relacionamento com Deus. O segundo é o meu relacionamento com a cultura presente, como é que eu faço. E o terceiro fala o meu relacionamento com o próximo. Rogo pela graça de Deus, que me foi dada, que ninguém pense de si mais do que convém pensar, mas que pense com moderação. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, voltando, vamos fazer uma conexão aqui, ó, novamente com um texto da criação, mais especialmente Gênesis 2:18. Não é bom que o ser humano viva só. Deus criou o ser humano como um ser relacional. Tanto que a principal virtude da Bíblia é o amor. O amor envolve o exercício dele, relacionamento. O fruto do Espírito, agora estou em Gálatas 2, as Gálatas 5, né, 22, 23. O fruto do Espírito começa com amor. É um fruto com diversas características. Como um celular ou como uma moeda que eu tenho aqui, né? Ela tem cara, coroa e a borda, tem diversos lados. Tudo isso constitui a moeda. O fruto do Espírito é um só, mas ele começa com amor. Jesus diz que os dois grandes mandamentos se resumem no amor. Paulo diz que tudo vai acabar. Agora estou em 1 Coríntios 13, tá? Mas o amor não. Então, o que o texto está querendo dizer é o seguinte, como eu exercito, eu torno concreto o amor na minha vida, começando do primeiro, como eu olho para o próximo. Tanto que os dois mandamentos, agora estou em Marcos 12, versículos 27, 28, 29 e 30. Vejam, dá para estudar a Bíblia assim, gente, conectando tudo com tudo. É a palavra de Deus. E aí eu pego Marcos 12, quando Jesus fala nos dois grandes mandamentos, amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Eu vi dois mandamentos, mas 3 níveis de relacionamento. Amar a Deus, amar a mim mesmo e amar o próximo, porque vai ser espelho de como eu amo a mim mesmo. Perceberam? Agora, se eu tenho um amor a mais para mim, um amor excessivo de mim mesmo, eu tenho um sentimento de superioridade, os outros não são nada. E se eu tenho um sentimento menor, porque o texto diz que nós devemos olhar o próximo, né? Pensar de nós mesmos com moderação. Então, nem é aqui nem além, equilibrado. Se eu tenho um sentimento menor de mim mesmo, se eu não me acho nada, o sentimento é de inferioridade. Paulo fala de um sentimento de igualdade. Valorizar a minha autoimagem de maneira equilibrada, para não ter sentimento de superioridade nem sentimento de inferioridade. Então, agora, minha vida expressa na convivência com as pessoas, em como eu insiro o próximo na minha geografia de espaço pessoal, percebe?
É muito curioso esse texto. Gente, esse texto é fantástico. Cada vez que eu estudo, eu penso em estudar de novo, porque eu aprendo cada dia mais. E cada vez que eu prego nesse texto, eu percebo novas verdades. E quando eu vou consultar no texto original, mais ainda. Então, eu vou incentivá-lo durante essa semana para você estudar esses textos. E eu só disse 3 princípios daqui. E tem mais do que, são 4, são 5 princípios. Olha só. Primeiro eu começo com vida. Quantas vezes nós achamos que trabalhando na igreja eu estou resolvendo toda a minha vida? Mas o texto começa com vida. Se eu não tenho vida, o que eu fizer na igreja só será um trabalho. E se eu fizer bem, só será um trabalho bem feito. O importante é ter vida. Vida no altar, vida compatível com a palavra e princípios de Deus, e uma vida relacional equilibrada. Quantas vezes nós temos um relacionamento intempestivo? Quantas vezes o nosso temperamento é destemperado? E quantas vezes nós temos uma atitude que é uma atitude não exemplar em relação ao outro? Eu não tenho como aceitar o outro como eu quero. O outro é o que é. A partir do momento que eu reconheço que o outro faz parte de um processo relacional comigo, eu não sou uma ilha. Quer dizer, aquele filme O Náufrago, né? 700 quilômetros, parece-me que distante de qualquer civilização, você não tem nem como fazer nada, você está sozinho, os peixes, e acabou. Numa pequena ilhota, lá num lugar perdido no oceano. Mas eu estou vivendo com pessoas. Pessoas são diferentes de mim. E aí, então, eu, primeiro, me entregando a Deus, não só para a salvação, mas todo o meu corpo, meus sentimentos, as reações que eu tenho, meus hormônios, tudo é de Deus, e as reações que vêm daí, tudo é de Deus, tá? Eu tendo uma mente renovada com a palavra de Deus, o resultado precisará se manifestar nos relacionamentos. Os 2 primeiros são decisões. Esse terceiro é ação em relação ao próximo. É necessário que nós venhamos a revisar nossa vida nesse sentido. Quantas pessoas têm uma listinha de pessoas que não aceita? É hora de você apagar e deletar essa listinha. Pedir que Deus te ajude a ver no outro algo que falta em você. E ver no outro algo que falta nela e que tem em você para você poder partir. O perdão, a neurociência, as áreas de saúde mental mostram hoje que o perdão é terapêutico. A Bíblia já dizia, perdoar um ao outro para que sareis. Descobertas presentes já estão na palavra. Gente, é fantástico isso. Cada dia que eu estudo áreas diferentes, pastor Fausto, do conhecimento humano, eu me fixo mais nos ensinos na palavra de Deus. Eterna palavra de Deus. Sabe? Aquilo está lá, não tem tempo aqui, mas eu já escrevi alguns artigos, inclusive sobre neurociência e ética, neurociência e Bíblia, não vai dar tempo de falar aqui sobre a amígdala do cérebro, como ela funciona e tem referência lá na Bíblia, em Paulo especialmente. Então, a Bíblia mostra que o perdão sara. Hoje, as áreas de saúde mental mostram isso também. Então, é preciso que você, se tem mágoa contra pessoas, agora é a hora de você se curar. Muita gente da área de saúde mental diz que quando nós calamos, o corpo fala por intermédio de situações psicossomáticas. E eu diria mais, pneumopsicossomáticas, como ensino meus alunos. Reações espirituais não resolvidas, traumas, feridas espirituais, vão provocar reações psicológicas, reações físicas. Por isso eu digo pneumopsicossomáticos. Área que raramente é estudada, infelizmente, no campo da teologia. Então, o texto nos prepara para os 2 outros princípios, que é o nosso serviço cristão. O versículo 4 diz exatamente isso. Aqui é uma comparação da vida da igreja com o corpo. A Bíblia é repleta de metáforas que o povo antigo aprendia por ilustrações concretas. Vamos lembrar que Descartes, com toda a visão cartesiana, lógica, etc., vem lá mais depois da Idade Média. Antes, o povo aprendia por metáforas, por ilustrações. Jesus ia explicar o reino de Deus, não fazia uma definição lógica, racional, propositiva. O reino de Deus é semelhante a uma árvore frondosa, uma semente de mostarda, etc., etc. Né? Um tesouro escondido, e assim por diante. Então,
Paulo vem fazendo a mesma coisa. Ele diz que o corpo, que a igreja, é mais ou menos assim. Se eu pudesse ilustrar para vocês, mais ou menos seria essa a linguagem que Paulo falaria. Comparem o corpo que vocês têm. A igreja é isso, gente. É como um corpo. E aí esse corpo é de Cristo. Cristo é a cabeça. No texto original, naquela época, a palavra cabeça, kephalê, né? Ela não tinha o significado jurídico que nós damos hoje, de cabeça comando. O significado era mais profundo. Os soldados colocavam capacete porque batiam na cabeça, eles morriam. E eles começaram a entender que kephalê é fonte e origem de vida. Cristo, sem dúvida, é o comandante da igreja, não tenho dúvidas quanto a isso. Mas o sentido da palavra kephalê original, essencial da época, do contexto, no background da época, é fonte e origem de vida. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que não tenho dúvidas quanto a isso. Paulo vai procurar mostrar agora o corpo de Cristo, a igreja, a partir dos seus membros, que somos nós. E o texto diz, no versículo 4, então, é o quarto princípio nosso aqui, que é a nossa vivência comunitária com os irmãos da fé. Gálatas. Vamos lá para Gálatas, gente, fazer um estudo assim, ó. 6:10. Façamos o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé, a família de Deus. E o texto, agora, família, veja, eu estou comparando com família, domésticos, família, são linguagens comparativas para ilustrar melhor. Então, o texto diz assim, porque assim como em um só corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, versículo 5, conquanto somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas membros uns dos outros. Gente, isso é fantástico. Sabe por quê? O corpo todo funciona de maneira sincronizada. O pessoal da área de saúde pode explicar para a gente a anatomia e todo o aspecto funcional do corpo. O estômago não pode dizer assim para a boca, né, falando numa linguagem mais moderna. Ó, boca, é o seguinte, por favor, não ingira nenhum, não coma nenhuma comida aí. Por mais que você goste, né, tenha uma gustação agradável, porque hoje eu estou de folga. Não tem isso. Tudo é sincronizado. Aliás, a visão sistêmica aplicada na terapia familiar, na visão administrativa, na visão geral da vida é fantástica, porque ela mostra exatamente esse sistema aqui, funcional, organizado. Há princípios diversos que não cabe aqui falarmos, a homeostase e tantos outros, mas o que eu quero dizer para vocês é que o texto está mostrando exatamente assim. Cada um de nós tem um papel na igreja. Talvez aqueles mais experientes da vida, né? Gésio aí, o doutor Gésio, Fausto, doutor Fausto, vão se lembrar de Pelé e Coutinho, né? Os mais novos só conhecem história. Eu era garoto, né? Naquela época, a gente era adolescente, garoto, a gente assistia em televisão branco e preto, gente. Acredita, existia naquela época televisão branco e preto. Hoje a gente com celular, com, sei lá, milhares de cores que a gente tem, a gente não imagina, né? E aí era interessante que eu já percebia como é que eles conseguiam marcar gol. Eles estavam andando de tal maneira que quase um não olhava para o outro, um jogava a bola, cruzava para outro na intermediária, geralmente Coutinho na intermediária da direita, Pelé no centro, quando o goleiro ia ver, a bola já tinha entrado. Cada um sabia a sua função, cada um sabia o seu papel. Eu creio que foi em 1963 que Santos estava jogando, eu creio que com o Grêmio, e o goleiro do Santos, ele se machucou e teve que sair de campo, entrou um goleiro reserva. O Santos estava ganhando, e aí, num dado momento, o goleiro cometeu uma falta grave e o juiz o expulsou. Não há como jogar bola, um time deixar o gol aberto. Como o Santos estava ganhando, pelo que eu me lembre, o Pelé disse, pode deixar, eu vou para o gol. E foi lá defender e finalizar, né? Finalizar, digamos, a partida. Quantas vezes nós vimos o Pelé lá no gol? A história me mostrou, pode ser que tenha outras vezes, mas até onde eu sei, consultando aí os especialistas em futebol brasileiro em geral, me disseram que foi a única vez. Talvez o Rogério Ceni, que foi jogador goleiro do São Paulo, né, pudesse ser uma exceção, pudesse, ia marcar gol, marcava muito bem. Só que depois que ele marcava um gol, ele corria para a sua posição de goleiro. Isso mostra o quê? No campo, todo mundo tem uma posição definida. Quem marca gol, em geral, está no ataque, quem defende, geralmente, está na defesa.
ao pessoal da intermediária, enfim, a diversas configurações, mas cada um tem a sua posição. E se uma pessoa, um jogador deixa sua posição, ele poderá abrir um flanco e dali sair um gol. Não é diferente na igreja. Um dia eu escrevi um artigo, Futebol e Igreja, peguei essa metáfora do corpo, aliás, eu estava até aí na Liberdade, peguei a metáfora do corpo e comparei a igreja com o futebol. Não é diferente, a metáfora é diferente, mas o significado é o mesmo. Qual é a posição que Deus tem me dado ou dado a você na igreja de Jesus Cristo? Esse é o ponto que o texto está dizendo. Cada um tem uma função. Nem todos têm a mesma função. Paulo vai falar em Efésios sobre líderes, apóstolos, profetas, evangelistas e pastores que ensinam. O texto grego é pastores mestres. 1 Coríntios 12 mostra dons. Ali tem alguns dons de sinais, mas tem os dons de serviço. 1 Pedro mostra os diversos dons. Quando eu estava na igreja, pastor Fausto, ajudando aí o ministério da igreja, pastor Eli, fui desafiado pelo pastor Eli a ter 4 domingos no horário da escola bíblica e no culto ensinarmos a igreja sobre os dons. E eu começo a estudar os dons diferentemente dos outros estudiosos na criação, no plano da criação. Não estudar dom a partir do crente. Depois eu passo para a igreja, depois eu passo para o crente, para ele perceber a vivência. Desenvolvi ao longo do tempo um inventário de dons que aplicamos aí na igreja. Eu me lembro para perto de 1000 pessoas, de uma vez só. Eu me lembro aquela alegria que o membro da igreja tinha, descobrir os dons para os quais Deus me chamou. Agora eu sei que eu não vou só precisar sentar no banco, contribuir ou ter algum cargo. Eu preciso ver quais os dons para saber qual cargo eu posso ocupar. Eu me lembro na época que a igreja decidiu dividir em ministérios, não sei se hoje ainda divide em ministérios, e ajudamos a desenvolver as interfaces entre os ministérios, etc, etc. É muito interessante ver isso. Deus enviou o seu filho para morrer por mim e por você, por mim e por você. Tá bom, somos salvos, sim. Para quê? Para vivermos segundo os princípios da palavra de Deus. Mas para quê? Para sermos úteis. Para conviver com as pessoas, mas sermos úteis. Por meio dos dons que Deus tem nos dado. Qual é o dom que Deus tem dado para você? E aqui vem o outro princípio, é o quinto. O dom que eu tiver, ou os dons que eu tiver, estou escrevendo um novo livro sobre os dons, inclusive inventário de dons vai estar na internet, você vai fazer e vai na sua caixa de correio, de caixa de e-mails, um mapa e um relatório completo disso. Estamos agora trabalhando nisso, quem sabe até o ano que vem saia, muito interessante para ajudar os pastores e igrejas do Brasil inteiro e fora do Brasil. Eu vou dizer para você o seguinte, e agora que eu sei quais os dons que Deus tem me dado? Aí Paulo fala, faça isso com dedicação, que é o quinto princípio. Então, aí, a partir do versículo 7, né? A partir do versículo 6, diz, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se a profecia seja segundo a proporção da fé. Profecia aqui não tem nada a ver com vidência, tá? Profecia, no grego, ele dá a ideia de profatel, isto é, aquele que brilha diante de, e dá a ideia de brilhar diante do povo. O profeta é aquele que leva o povo a reconhecer o caminho de Deus, a reconhecer as suas falhas e corrigir as suas falhas. Ele trabalha muito com a admoestação, que no grego é colocar na mente. Deus chama algumas pessoas para isso. Em geral, nós temos essas pessoas como críticos, né? Não dá aqui para a gente fazer um estudo completo de dons. Claro, eu levei aí na igreja, por domingo eram 2 horas, foram 4 domingos, então foram 8 horas. Mas aqui é um resuminho. E eu diria para você o seguinte, se a profecia seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, a palavra ministério no grego é diaconia. Diaconia é serviço. Hoje nós descobrimos que essa galera toda que está aí atrás, trabalhando no digital, trabalhando em diversas coisas, eles agem como diáconos, serviçais. É muito interessante. Então o texto diz, dediquemo-nos à diaconia, ao ministério. O que ensina? Esmere-se em fazer isso, quer dizer, faça com perfeição. Né? Significa o seguinte, depois de você, se você tem um dom de ensinar, você vai descobrir se ao depois de ensinar as pessoas entenderam, né? Que é difícil você ensinar e depois que você ensinar, ninguém entendeu nada. Aí não dá, percebe?
O mesmo do ministério. Se você serviu e disser, não serviu, não. Então, você tem a reação da igreja. Esse é um outro princípio interessante. Ou o que exorta. Exortar não é apontar o dedo, né? Pá, pá, pá. Não, exortar no grego é a mesma palavra que João fala do Espírito Santo, é consolador, paracaléu, que está ao lado, para consolar, fortalecer e animar. São pessoas que atuam na área de aconselhamento, na linguagem atual, é isso. Tem pessoas na igreja que são especiais em aconselhamento, são sensíveis em ver os problemas do outro. E o texto diz que quem faz isso, quem consola ou aconselha, faça com dedicação, porque dá trabalho. O que contribui são aquelas pessoas que, na realidade, elas têm digamos, uma capacidade e uma percepção muito maior do contribuir normal que cada um de nós tem diante de si como desafio. As pessoas, elas contribuem, dão de si mais do que normalmente dão. Conheço inúmeros crentes assim. Faça isso com liberalidade, isto é, faça isso de maneira a doar às pessoas e não ser superior a elas. O que preside, aí vem o comando, a liderança. Faça isso com diligência, de maneira que não tenha a mão pesada, né? E o que exerce misericórdia, aquelas pessoas que atuam na área social, tem aquela sensibilidade de ver a carência do outro, faça isso com alegria, porque ela vai estar sempre conectada com a tristeza, com o sofrimento, faça isso com alegria. Então, o quinto princípio é exatamente esse. É o princípio de o dom que eu receber de Deus, ou os dons que eu receber de Deus, devo executá-los, exercê-los da melhor e da maior maneira possível. Eu agora vou concluindo para explicar para você. Tem ou não tem esse texto a essência do cristianismo para o meu viver diário? Primeiro, minha vida com Deus. Deus é aquele que diz para mim qual é o melhor caminho a seguir. Segundo, não viver uma vida como o mundo vive, ainda que o mundo diga normal, mas o que a palavra de Deus me diz para me dar princípios para minha escolha. Terceiro, não pensar de mim mais do que eu convém, mais do que convém, mas com moderação, acolhendo, então, portanto, as pessoas no meu espaço geográfico, né? Quarto, a igreja de Deus tem diversas pessoas atuando, cada um em uma área diferente. Quinto, a área que eu estiver, ou o dom que Deus me der, ou os dons, devo utilizar aquilo com a melhor possibilidade ou com a melhor capacidade possível, portanto, devo me dedicar àquilo. Percebe? 5 princípios. Minha aplicação diz respeito a você, sabe? Algumas pessoas me perguntam qual a diferença entre um vocacionado e um não vocacionado. Do ponto de vista do Novo Testamento, da teologia do Novo Testamento, não existe não vocacionado. Todos são vocacionados no sentido de que todos são chamados. Deus chamou-nos a todos, aqui estão os dons. Existe até em Efésios o dom pastoral, o dom do evangelista, percebe? Só que eu, particularmente, comecei a entender que há um grupo Deus tem chamado para dedicar tempo exclusivo. Haver uma conjunção entre atividade de trabalho, digamos, entre aspas, profissional, e atividade de trabalho ministerial. Percebe? Temos o pastor Fausto, pregador de primeira linha, modelo. Deus o chamou para isso. Quem sabe, pastor Fausto tem o dom de profeta nesse sentido. Pode um crente ter o dom de profeta e ser um engenheiro? Pode. Mas no caso específico dele, Deus o chamou para esse exercício. Para ele dedicar tempo exclusivo, dedicar a vida exclusiva. Às vezes em tempo parcial, porque às vezes há igrejas pequenas que não têm condições, mas a pessoa tem aquilo como alvo essencial da vida. Percebe? Então eu consegui pôr isso aqui na minha cabeça quando eu vi que todos os crentes têm dons. A maneira de eu resolver isso foi isso. Deus deseja que algumas pessoas dediquem tempo exclusivo ou foquem a sua atividade de trabalho num dom ou em diversos dons. Como eu descubro o meu dom? Agora eu estou falando para você. Um desafio, um segredinho, sabe? Você não vai achar isso talvez no YouTube, mas vai achar aqui. Como eu descubro o meu dom? A palavra dom vem do grego hará, que é alegria. Imagine que você não tem que prestar atenção para ninguém. Não tem que dar satisfação para ninguém, só para Deus. Você não tem a dependência financeira, nada. Suponhamos. Hoje eu estou falando muito de suposições, né?
para ajudar. Suponhamos, então, que você olhasse os diversos dons e dissesse para Deus: Deus, eu sentiria profunda alegria em ser útil para você, uma ferramenta tua, fazendo isto. O ensino, ou pastorado, ou apostolado, que é missões, ou evangelização, ou exercer misericórdia, ou a diaconia, eu não sei. É seu, é individual. Aliás, a teológica, ela se modelou a partir desta visão bíblica. Desde a sua criação, quando era ainda Faculdade de Teologia do Colégio Batista. Ela se modelou assim. Percebe? Então, eu queria dizer para você o seguinte: para você orar essa semana para Deus, por esses dois motivos. Primeiro, qual o dom ou os dons que você tem? Segundo, será que Deus está te chamando para você dedicar a sua vida para exercer esses dons que Deus tem te dado? Aí, normalmente, nós chamamos de vocacionados nesse sentido. Eu não sei, você que tem que responder, é uma decisão sua com Deus. Eu vou deixar que Deus fale ao teu coração essa semana. E mais ainda, eu gostaria que você procurasse pastor Fausto Vasconcelos. Mande um e-mail, um WhatsApp para ele. Diz: pastor, a mensagem domingo que o professor Lourenço citou, ela tocou no meu coração desta maneira. Eu vou estar dando trabalho ao pastor Fausto, mais do que ele já tem, né? Mas Fausto já está acostumado a isso. Converse com ele, converse com Deus. Segunda, terça, hoje, quarta, aí na quinta você toma uma decisão. E depois disso você tem de se preparar, se aperfeiçoar. Isso significa estudar para o exercício daquele dom. Se Deus te chamou para o ministério, mais ainda. Percebe? É necessário que você considere isso. Quando alguém quer ser médico, vai ter que fazer medicina, não tem jeito. É possível existir um médico sem medicina? Hoje o Conselho Federal de Medicina impede, mas tem pessoas que têm facilidade em ver, digamos, compreender as realidades médicas, mas ela precisa estudar. Tá? Se você foi chamado para o ministério, é preciso que você se prepare, porque você vai cuidar de vidas. Vidas são preciosas. Eu preciso aprender a lidar com isso, percebe? Se não há como ser médico sem estudar medicina, não há como ir para o ministério sem estudar a Bíblia, sem estudar teologia, se preparar, percebe? Então fica aqui o meu desafio para você. Eu oro agora para que você possa, durante essa semana, chegar a essa decisão fundamental para a tua vida. Que Deus possa, assim, trazer para você o segredo para a tua vida, e quem sabe você vai encontrar a razão da sua vida em exercer esses dons que Deus tem dado para você. Que Deus abençoe. Um abraço para você. Obrigado, pastor Fausto.